Escutemos o Senhor. Hoje somos convidados a refletir sobre vocação. Deus nos chama a viver, a ser felizes, a nos realizar como pessoa. Para isso, Ele se utiliza das mediações ao nos chamar. Para o profeta Samuel, a mediação foi Eli. Através de João Batista, os discípulos André e Pedro seguem Jesus. Felipe fala de Jesus a Natanael. Reflitamos, através de quem ou de que fomos chamados? Para que fomos chamados? Deus espera que sejamos servidores do teu reino. Caídos e humilhados tem sempre o teu favor. Se eu não tinha nada, bastou-me dizer sim. És o meu socorro, meu Deus, meu Salvador. Teu amor sempre faz maravilhas. A quem se faz menor, estende tua mão. És a luz dos teus filhos e filhas, vigor de quem não fecha o coração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pelos meios de comunicação, irmão e irmã que se encontram aqui na igreja, sejamos todos bem-vindos a esta Eucaristia. Eu vos desejo que o Pai vos acolha como filhos e filhas muito amados, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e na comunhão do Espírito Santo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Anjos do céu cantam todo o seu amor, e na terra homens de paz, Deus merece o louvor. Deus e Pai, nós nos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos, Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória, glória, anjos do céu cantam todo o seu amor, e na terra homens de paz, Deus merece o louvor. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, com o Espírito Divino de Deus Pai, o esplendor. Glória, glória, anjos do céu cantam todo o seu amor, e na terra homens de paz, Deus merece o louvor. Deus merece o louvor. Vamos todos aclamar ao Santo Evangelho cantando. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João.
Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: Que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro com seu irmão Simão. Ele disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dizes que vem o Senhor, com prazer nossa vossa vontade. Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pelos meios de comunicação, de modo especial pela rádio e também pela TV Sul. Que bom que temos a oportunidade de nos reunirmos neste momento, neste final de dia do Senhor, do domingo, para celebrarmos a Eucaristia. Nós estamos celebrando o 2º domingo do tempo comum. Após celebrarmos as festividades, o Natal, Ano Novo, o batismo do Senhor, nós retomamos o tempo comum litúrgico. O tempo comum na vida da igreja não significa que é menos importante do que os outros momentos do ano litúrgico, mas é o momento que nós vamos percebendo que Deus vai agindo em meio à humanidade de uma forma serena, de uma forma tranquila, e sempre manifestando o seu desejo e o seu amor. Nós ouvimos na primeira leitura, primeiro livro de Samuel, onde Deus chama Samuel para que Samuel pudesse se colocar na sua presença, no seu seguimento e tornando também um profeta em meio ao seu povo. Mas a princípio Samuel, ele teve dificuldade de compreender o chamado de Deus, por 2 motivos. Primeiro, porque era noite, e segundo, porque Eli estava com ele. Então, quando ele ouvia aquela voz, ele imaginava que era o próprio Eli que estava o chamando. Mas depois de um certo momento, de uma certa insistência da parte de Deus, Samuel, ele se adere ao seu chamado e se coloca prontamente no seu seguimento e também se colocando a serviço como profeta em meio ao povo de Deus. Uma coisa interessante, irmãos e irmãs, que nos chama a atenção neste relato sobre Samuel, é que quando Samuel foi chamado por Deus, como eu dizia, era noite. E nós sabemos que a noite,
na linguagem bíblica, é um momento que nos apresenta duas características. De um lado, temos a tranquilidade, porque não escutamos os ruídos, não estamos em meio aos barulhos, mas por outro lado, a noite nos traz a sonolência, nos traz o sono. Então, com certeza, o sono na vida de Samuel também contribuiu para que ele tivesse a dificuldade de acolher na sua vida o chamado de Deus. Mas o importante é que Deus foi insistente e persistente com Samuel. E Samuel, portanto, se tornou um grande profeta na história da Sagrada Escritura. Porque o Samuel viveu no período em que as tribos de Israel estavam passando do sistema igualitário para o sistema tributário. E o profeta Samuel, portanto, ele já previu que aquele novo sistema, ou seja, o sistema tributário, seria um sistema que iria acarretar uma desigualdade social muito grande na vida daquele povo. Pois bem, mas o importante é que Samuel ouviu o chamado de Deus, colocou na sua presença, no seu segmento, e desempenhou a sua missão junto ao povo de Deus. E nós ouvimos também o Evangelho, onde João Batista, ele apresenta para os seus discípulos quem é Jesus Cristo. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E aí, dentro desta perspectiva de João, irmãos e irmãs, outras pessoas também começaram a seguir Jesus. E quando Jesus percebeu que alguém estava seguindo, ele perguntou para aqueles homens: o que vocês querem? Onde vocês vão? E eles respondem para Jesus: Mestre, onde moras? E o que Jesus disse para eles? Venham e vejam. E aí eles se colocaram prontamente no segmento de Jesus Cristo. E também é importante perceber que ali fala-se de duas pessoas, mas cita apenas o nome de uma, que é André. E quem seria a segunda pessoa que se colocou no segmento de Jesus Cristo? Aí o autor deixa a consciência de cada um de nós. Aquela segunda pessoa, com certeza pode estar representando eu e você, que é chamado também por Jesus para se colocar no seu segmento e descobrir onde ele mora. E aí o autor vai dizendo também que quando André tomou essa consciência do que é seguir Jesus, era por volta das 4 da tarde. Um outro detalhe importante na linguagem bíblica: 4 da tarde está sendo a intermediação entre o final do dia e o início da noite, momento oportuno para que a pessoa se coloque prontamente no segmento do Senhor. E aí, irmãos e irmãs, vamos percebendo que com certeza, quando aquelas pessoas foram seguindo Jesus, com a intenção de ir aonde ele morava, eles foram também se deparando no decorrer do caminho, que Jesus de fato, ele ia ao encontro de diversas pessoas, ou seja, mostrando para os discípulos que ele veio para todos, mas de modo muito especial, veio para os oprimidos, para os excluídos, para os pecadores. Então este segmento, Jesus continua chamando e fazendo a cada um de nós, para que nós também, a partir do nosso batismo, possamos tomar a consciência da nossa missão neste mundo, que é de estarmos também dando a continuidade àquela missão deixada por Jesus Cristo, que é irmos ao encontro uns dos outros, de modo especial, nos propondo de tal forma que, através da nossa vida, do nosso agir, o nosso mundo ele se submeta a uma transformação,
a uma realidade onde de fato todos possam viver a dignidade de filhos e filhas de Deus. Ouvimos também a segunda leitura, carta de Paulo aos Coríntios. E Paulo, portanto, escreve àquela comunidade, irmãos e irmãs, no momento em que aquela comunidade estava vivendo uma situação, de prostituição, uma situação de imoralidade, claro, influenciada pela mentalidade grega, onde separava-se corpo da alma. Tão importante para Deus é a minha alma. O meu corpo, eu posso fazer dele o que eu bem entender. E Paulo, portanto, vai rebater concretamente isto. Paulo vai dizendo, isto não é verdade. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, por isso, o seu corpo também é templo do Espírito Santo. Logo, você tem que cuidar muito bem dele, para que assim a sua vida, sendo que o Espírito Santo habite em você, você possa se tornar também um testemunho desta ação do Espírito Santo em meio à comunidade. Portanto, queridos irmãos e irmãs, que nós possamos pedir ao Senhor nesta Eucaristia, mais uma vez a sua força, para que ao ouvirmos a sua palavra, nos coloquemos sempre no seu seguimento e tendo a consciência de que Cristo habite em cada um de nós, nós possamos também valorizar cada vez mais o ser humano e não ver a outra pessoa como um simples objeto que muitas vezes satisfaz as minhas necessidades e os meus prazeres. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Na véspera de sua paixão, durante a última ceia, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, tomando o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Avisos. No dia 25 de janeiro teremos batizados aqui na Catedral. As inscrições deverão ser feitas na Secretaria da Paróquia até o dia 20. No dia 19 teremos a missa em louvor à Mãe Rainha, às 19 horas, aqui na Catedral. Estaremos realizando a Semana Jovem nos dias 28, 29, 30 e 31 de janeiro, às 20 horas, aqui na Catedral. Iremos realizar o segundo jantar dançante da Catedral no dia 28 de fevereiro, no Clube Operário de Guaxupé. Os ingressos estarão à venda após as missas ao lado do plantão do dízimo. No dia 20 de janeiro teremos adoração ao Santíssimo Sacramento pelo apostolado da oração, das 16 às 17 horas. E todas as quintas-feiras, Padre Reginaldo tem um programa na TV Sul com o nome Igreja em Missão, às 20 horas. No próximo domingo, reinicia-se a catequese da Crisma.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, uma boa noite a todos, uma boa semana. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás. Contigo pelo caminho